o homem segundo o coração de Deus. É assim que nos relata a Bíblia Sagrada acerca do rei Davi. Nós vemos pela palavra de Deus que Davi não detinha este título de Deus, né? Que sem dúvida nenhuma era o título mais importante da sua vida. Acima do seu reinado, acima de suas conquistas, ser chamado de homem segundo o coração de Deus é algo muito íntimo, é algo muito próximo, muito próximo. É um título muito importante que Deus designa a Davi e não designa a outras pessoas. Mas do que decorre esse fato de Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus? Analisando as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que de fato Davi não era perfeito. A própria palavra registra erros que nós conhecemos clássicos do rei Davi. Mas então, por que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi o rei mais próspero? Sem dúvida nenhuma, também não é por esse fato, já que nós vemos a prosperidade sobre Salomão. Então ele detinha mais sabedoria? Também não. Nós vemos que Salomão detinha uma sabedoria maior do que o rei Davi, já que ele buscou de Deus essa sabedoria. Então essas atribuições não justificam Davi ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Essa atribuição é dada a Davi devido à sua intimidade que ele detinha com o Senhor. Não importa o local onde Davi estava ou o momento em que ele estava vivendo, ele priorizava a busca e a intimidade com o Senhor. A palavra de Deus nos relata que enquanto ele estava na casa de seu pai, ainda como um pastor de ovelhas, ele estava no campo, priorizando a presença de Deus, priorizando a sua relação com o Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que também nos momentos de dificuldade, após a sua vitória sobre o gigante Golias, ele continuava priorizando a Deus. Mesmo sendo perseguido pelo rei Saul, mesmo nas cavernas e escondido, em nenhum momento Davi deixara de buscar ao Senhor. Quando ele assume o seu reinado e finalmente está no palácio, após toda a perseguição que enfrentara na sua vida e na sua casa, ele prioriza a busca da Arca da Aliança. Ele quer trazer a Arca da Aliança para o palácio, já que a presença de Deus para Davi era algo de fato muito importante. Então nós vamos ver pela palavra que o homem segundo o coração de Deus é aquele que está de fato próximo de Deus, aquela pessoa que é fascinada pelo Senhor, aquela pessoa que prioriza a sua relação com Deus acima de todas as coisas. Após o pecado de Davi, o profeta vai até ele e lhe relata o que estava acontecendo. Imediatamente, Davi entende aquilo que está acontecendo e compreende qual era o problema que havia acontecido com ele. Ele então rasga suas vestes e se arrepende. Mas por que ele faz esta ação? Ele faz esta ação porque ele priorizava a presença de Deus. Ele priorizava a sua relação com Deus. Ele priorizava viver segundo as ordenanças do Senhor e manter a sua amizade com Deus. Mais do que temor, havia em Davi um amor profundo por Deus. E é justamente este amor que Deus quer cultivar em nós. Você não precisa ser perfeito na presença de Deus. Todos nós temos falhas. Você não precisa ser o mais sábio, o mais habilidoso, o mais capaz, mas você precisa manter no seu coração uma prioridade, que é a comunhão com Deus. Uma prioridade que é a sua amizade com o Senhor. Partindo deste ponto, você sem dúvidas nenhuma obterá um título como Davi obteve, de homem segundo o coração de Deus. O que Deus quer conosco é manter uma relação íntima de amizade. O que Deus quer conosco é manter uma relação mútua de evolução, onde nós aprendemos com Ele e crescemos e geramos maturidade, como diz o apóstolo Paulo, nas fases de crescimento espiritual. Que Deus possa lhe abençoar com este ensino, que você possa um dia ter este título de pessoa ou de amigo de Deus, ou de pessoa segundo o coração dele. Que Deus lhe agracie com essa palavra e que você possa manter a sua comunhão inabalável com o nosso Senhor.